Prova de residência médica Unicamp 2022. Vamos ao vídeo. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da série Aprendendo com Questões de Prova. Nesse vídeo a gente vai ver uma questão da prova de residência médica da Unicamp, aplicada agora em 2022. E o assunto do vídeo é exame físico do aparelho cardiovascular e interpretação do eletrocardiograma. Se você curte esse tipo de conteúdo, considere deixar aqui o seu like, inscrever-se aqui no canal e acionar o sino das notificações para que você seja informado todas as vezes que a gente postar um vídeo aqui no canal. E não deixe de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais para que ele ganhe mais relevância, seja no YouTube, seja no Instagram. Muito bem, então a questão da Unicamp, que caiu na prova de especialidades clínicas, tem esse enunciado. Homem, 65 anos, procurou unidade básica de saúde na cidade de Campinas para realizar exames de rotina. Antecedente, natural de Salinas, Minas Gerais, reside em Campinas há 45 anos. Exame físico PA 132/84, ausculta cardíaca, bulhas rítmicas, desdobramento persistente de B2 no foco pulmonar. E o eletrocardiograma está abaixo. Muito bem, então é um paciente, de 65 anos, assintomático, procurou aí a unidade básica de saúde apenas para realizar exames de rotina, tá? E aí no exame físico ele tinha o quê? Ele tinha uma B2, desdobrada, um desdobramento persistente no foco pulmonar. E o eletrocardiograma está aí abaixo, tá? Então acompanha aqui para a gente interpretar esse eletrocardiograma. Veja aqui, uma coisa que chama atenção, o QRS é o quê? Um QRS alargado, tá? QRS alargado a gente já pensa em bloqueio de ramo. E aí qual é a morfologia aqui do QRS em V1? Perceba, a gente tem RS, R', uma R' aqui, uma onda empastada. Além disso, a gente tem uma onda S em V5 e V6, onda S também empastada aqui, e D1 e AVL também uma onda S empastada, tá? Então isso aqui é padrão de bloqueio do ramo direito, tá? Bloqueio do ramo direito. E aí o que chama atenção também é o eixo elétrico. Vamos ver como é que está o eixo elétrico no plano frontal? Veja, eu vou colocar aqui a rosa dos ventos para a gente poder interpretar. Então a primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente vai ver o eixo elétrico do QRS, é olhar as derivações D1, e AVF, tá? D1 é um QRS o quê? Predominantemente positivo. Se é positivo, tá aqui para esquerda, tá? AVF aqui, ó, QRS negativo. Se é negativo, está aqui para cima. Então o eixo só pode estar entre 0 e menos 90 graus. Então ele está aqui no segundo quadrante, tá? Tá no segundo quadrante. E aí, para a gente achar exatamente onde está o eixo elétrico, a gente tem que ir para a derivação do quadrante vizinho no sentido horário. Qual é o quadrante vizinho a esse quadrante aqui no sentido horário? Ó, sentido horário está aqui, tá? Então é esse quadrante aqui que a gente vai olhar. E a derivação que está nesse quadrante é D2, tá? Então a gente vai olhar D2. E aí, lembrando que D2, é perpendicular a essa linha aqui de AVL, que passa aqui no eixo de menos 30 graus, tá? E aí, quando a gente olha D2, perceba que D2 tem um QRS o quê? Predominantemente negativo, tá? Se é negativo, então o eixo caiu, ó, aqui para trás dessa linha aqui de AVL, tá? Porque D2 é negativo, então caiu aqui para trás. Então agora o eixo ele tá entre menos 30 e menos 90 graus, tá? E aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai olhar para o quadrante vizinho, ao segundo quadrante, porque o eixo está aqui, só que no sentido anti-horário. No sentido anti-horário, ó, vem para cá, tá? Então é o terceiro quadrante. A derivação do terceiro quadrante é AVR. Então agora a gente vai olhar para AVR. Lembrando que como o D2 está negativo, o eixo já passou aqui de menos 30, tá? Mas vamos localizar exatamente onde está esse eixo do QRS. Então vamos olhar a AVR, tá? A AVR, ele é perpendicular à linha de D3, tá? E a linha de D3, o prolongamento de D3 passa aqui em cima do eixo de menos 60 graus, tá? E aí como é que tá a VR? A VR tá positivo, Tá aqui mais positivo do que negativo, tá? Então, se tá positivo é porque caiu o quê? Aqui para frente dessa linha, de D3. Então o eixo só pode estar onde? Só pode estar entre menos 60 e menos 90 graus. Está exatamente aqui entre menos 60 e menos 90 graus. E aí, quando a gente tem um eixo desviado para cima, além de menos 45 graus, a gente tem um bloqueio intraventricular,
né, do tipo fascicular, e a gente chama esse bloqueio de bloqueio divisional antero-superior do ramo esquerdo, ou bloqueio divisional antero-superior apenas, tá? Então, o que a gente tem nesse eletrocardiograma? A gente tem distúrbio da condução intraventricular. Que distúrbio é esse? Bloqueio do ramo direito e bloqueio divisional antero-superior do ramo esquerdo, tá? Isso aí, né, quando a gente olha um eletrocardiograma com esse padrão, num paciente, né, que é natural de uma área endêmica, Salinas é norte de Minas Gerais, tá? Área endêmica para doença de Chagas. E a primeira alteração eletrocardiográfica que a gente tem na cardiopatia chagásica, né, logo no início da cardiopatia chagásica, é o quê? É distúrbio da condução intraventricular. Mais comumente o quê? Bloqueio do ramo direito com bloqueio divisional antero-superior, tá? Então isso aí é característica da fase inicial da cardiopatia chagásica, tá? Cardiopatia chagásica. Mas lembrar aí que esse paciente ele já mora em Campinas há 45 anos, tá? Então, ó, ele deve ter, né, entrado em contato com um agente transmissor da doença de Chagas, tá? Lá quando ele morava em Salinas, Minas Gerais, né? E já está há 45 anos na cidade de Campinas. Então ele não tem, né, doença de Chagas na fase aguda. Não tem doença de Chagas na fase aguda. Agora, ele pode estar, né, na fase inicial da cardiopatia chagásica. Por quê? Porque ele tem distúrbio da condução intraventricular do tipo bloqueio de ramo direito e bloqueio divisional antero-superior do ramo esquerdo, tá? E aí, né, ele não tem nenhum sintoma de insuficiência cardíaca, nenhum sintoma de insuficiência cardíaca, tá certo? E aí, em relação ao desdobramento da segunda bulha, né, desdobramento da segunda bulha. Então, veja aqui, acompanha aqui, tá? Normalmente, o que a gente tem? Né, a B1 representa o fechamento das válvulas atrioventriculares, mitral e tricúspide. E B2 representa o fechamento das válvulas semilunares, aórtica e pulmonar. Durante a inspiração, aumenta o retorno venoso, então o ventrículo direito fica mais cheio. O que acontece? Se ele fica mais cheio, ele demora mais para se esvaziar. Ocorre um atraso do componente pulmonar da segunda bulha, tá? Na inspiração. Então a gente vai ter o quê? O desdobramento. Já na expiração, o que acontece? Né? O VD vai estar mais vazio, então ele vai se fechar mais rapidamente. Então a gente vai ter o quê? Uma antecipação do componente, né, da pulmonar, ficando aqui bem próximo aqui ao componente aórtico, tá? Então esse desdobramento aqui, né, que varia com a respiração, né, desdobrando na ins, né, e normalizando na ex, a gente chama de desdobramento fisiológico, tá certo? No entanto, né, a gente tem o desdobramento não fixo ou variável, ou persistentemente variável, tanto faz, tá? Então a gente vai ter, né, um atraso do componente pulmonar no bloqueio de ramo direito. Por quê? Porque o ventrículo esquerdo vai se despolarizar primeiro, para depois se despolarizar o ventrículo direito. Então vai ter um atraso do componente pulmonar. Então isso vai ocorrer o quê? Vai ocorrer um desdobramento, tá? Então no BRD a gente vai ter um atraso do componente pulmonar e na insuficiência mitral grave a gente vai ter uma antecipação do componente aórtico. Por quê? Porque o ventrículo esquerdo, quando se contrai, parte do sangue do ventrículo esquerdo sai pela válvula aórtica, né? Outra parte reflui pela válvula mitral. Então, a sístole ventricular esquerda fica encurtada. Então, a gente vai ter o quê? Uma antecipação do componente da válvula aórtica, tá? Desdobramento, né, não fixo, também chamado de desdobramento variável. A grande característica, tá, desse tipo de desdobramento é que sofre influência da respiração. Tá? Então isso aqui muda com a respiração, tá certo? Então desdobramento fixo não variável. Lembrar que esse paciente tem o quê? Um bloqueio de ramo direito, por isso que ele tem um desdobramento da segunda bulha, tá? Desdobramento fixo, característico da comunicação interatrial, tá? Então o que acontece, né? A gente vai ter um desdobramento que não sofre influência, tá, da respiração. Por isso que ele é chamado de desdobramento fixo, tá? Ele não sofre influência da respiração, ok? E o desdobramento paradoxal, que é característico do bloqueio de ramo esquerdo, tá? Da estimulação artificial aí, né, o marca-passo do VD, da estenose aórtica grave, da cardiomiopatia hipertrófica e da isquemia miocárdica, tá? Então, no desdobramento paradoxal, o que vai acontecer? Vai acontecer um atraso importante do componente aórtico da segunda bulha, tá? Então, a gente vai ter um desdobramento chamado de desdobramento paradoxal, tá certo?
atraso, né, importante do componente aórtico da segunda bulha, tá? E aí vamos ver o que ele quer na questão, né? Ele diz assim, considerando o traçado do eletrocardiograma, é correto afirmar que, né? Então ele quer a alternativa correta. Vamos para as alternativas. Letra A. O cateterismo cardíaco mostrará obstrução da artéria coronária descendente anterior, né? Não é um eletrocardiograma nem um caso clínico aí de doença arterial coronariana, tá? É um paciente, né, oriundo aí de uma área endêmica, né? Ele no eletrocardiograma ele tem um bloqueio de ramo direito e um bloqueio divisional antero-superior esquerdo, tá? E um desdobramento aí da segunda bulha devido ao bloqueio de ramo direito, tá? Então, a letra A não pode ser o gabarito, a gente corta. Letra B. O índice cardiotorácico no radiograma de tórax estará aumentado. Veja, se esse paciente tivesse, né, sintomas, né, sinais e sintomas de insuficiência cardíaca, aí sim a gente poderia pensar aí no índice cardiotorácico aumentado, tá? No raio-x de tórax. Mas, no entanto, ele está o quê? Assintomático. Ele deve estar naquela fase inicial da cardiopatia chagásica, tá? Então a letra B não pode ser, vamos cortar. Letra C. Existe bloqueio de ramo esquerdo e hemibloqueio anterior direito. Não, existe bloqueio do ramo direito, né? E bloqueio divisional antero-superior esquerdo, tá? Então a letra C não pode ser, a gente corta. Letra D. O tratamento com benzonidazol não altera a evolução clínica. Exatamente, benzonidazol, né, é para a fase aguda da doença de Chagas, né? O paciente que desenvolve a doença de Chagas. Aí o benzonidazol ele é utilizado. Naquele paciente que tem, né, uma cardiopatia chagásica já em fase crônica da doença, em fase crônica, lembra? Ele está há 45 anos já, né, na cidade de Campinas, né, que ele saiu lá da cidade dele, lá no norte de Minas Gerais, tá? Então o benzonidazol aí não vai fazer nenhuma diferença nessa fase crônica da doença de Chagas, tá certo? Muito bem, então o gabarito da questão é a letra D de dado, tá? Então aí chegamos ao fim aí, né, dessa série, né, que a gente viu uma questão da Unicamp 2022, né, questão aí na área de especialidades clínicas, né, de residência médica, e a gente viu aí um caso clínico, né, de cardiopatia chagásica, né, em fase inicial, um eletrocardiograma que tinha aí um bloqueio de ramo direito, mais um bloqueio divisional antero-superior esquerdo, tá? Se você gosta do assunto eletrocardiograma, então eu convido você a fazer o curso, né, aqui do Cardiosite, que é o curso online de interpretação do eletrocardiograma, teoria e exercícios, edição 2022, tá? É um curso com mais de 20 horas, né, de aulas em vídeo, né? E você ainda ganha um certificado aí de participação, né, do curso de eletrocardiografia que você pode apresentar aí na sua faculdade ou ainda no seu trabalho, tá? Se você gostou do vídeo, então, né, deixa aqui o seu like, né, inscreva-se no canal caso você não seja inscrito, tá? Não deixe de acionar o sino das notificações e vai ajudar muito aqui o canal do Cardiosite você compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais, porque o YouTube e o Instagram, né, eles interpretam aí através do algoritmo, né, que o vídeo tem relevância, tá? Espero que você tenha gostado, forte abraço e até a próxima.